Boa noite, estamos de volta para debater a causa indígena no Brasil e suas atualidades com José Glebson, Yuri, Jamiro Yuri e Luiz Catu, que representa uma população indígena da região. A gente estava falando, Jamiro, agora há pouco, sobre a sanção do Michel Temer, que atualmente ocupa o cargo de presidente da República e que aprovou um parecer da AGU sobre a demarcação dos povos indígenas, marco temporal e uma série de outras medidas que agora torna isso base legal para qualquer julgamento que envolva demarcação, ampliação de terras indígenas no Brasil. E isso limita enormemente, né, a luta pela preservação dos direitos indígenas hoje no Brasil, não é mesmo? Sérgio, eu queria primeiro fazer um desabafo. Ser professor de direito constitucional nos dias de hoje é muito difícil. É muito difícil porque a gente aprende de uma forma e acaba que a gente vê que a realidade é totalmente invertida. Para falar especificamente do marco temporal, é importante que a gente entenda qual era o propósito dele naquele território. Um território que tinha uma grande imagem, um grande espaço de área indígena, mas essa área indígena era totalmente legítima e legalizada e legal naquele processo, né? O agronegócio, os arrozeiros fizeram uma luta muito grande, só para fazer um relato bastante fácil. Todos os deputados federais daquele estado receberam dinheiro do arroz na campanha anterior, né? E não tem nenhum índio entre os federais, né, nem desse estado nem de nenhum outro estado. Então mostra claramente qual é a correlação de força aí. E aí o STF parece ter uma posição moderada em razão específica daquele estado, em falar em um marco temporal de 88, só que ele esquece que a transnordestina, a amazônica foram construções ou arregos ou proposta de construções do regime militar que brincaram e fizeram troca-troca de comunidades indígenas ao longo de todo o território. Tá certo? Inclusive, duas delas passando no meio do Parque do Xingu, que tinha sido as Minas dos Olhos, um pouco antes do período que tinha sido criado. Então, os índios foram tirados de lado a lado em razão de uma certa evolução, de uma certa modernização do Estado, né? Muito mais veio de propaganda, a la Goebbels, feita pelo regime militar, do que qualquer outra coisa. Então, só para você ter uma ideia, existe a discrepância da FUNAI na época colocar juntos tribos de matrizes diferentes, cidades diferentes, e que inclusive guerreavam entre si. Então esse tipo de comportamento que acontecia. E aí fica muito fácil para o STF pegar como marco temporal a Constituição de 88. Esses povos, ao longo do regime militar, totalmente desestabilizados, totalmente nos territórios. Sérgio, há relato do Mato Grosso de nações indígenas ficarem a 800 quilômetros de suas terras ancestrais e que voltaram a pé. Evidentemente que dos 200, 250 que saíram de local não chegavam 100 nas suas regiões de origem, né, nas suas regiões. Então, assim, é muito complicado esse processo. Então, o marco temporal ele é criminoso. E mais criminoso, e professor de constitucional é muito difícil, que é o seguinte: a AGU, o Ministério Público Federal, ele não tem que se enquadrar em jurisprudência de tribunal. Pelo contrário, ele tem que tentar derrubar a jurisprudência quando esta vai em contra a Constituição. Então a AGU tem uma portaria que a proíbe ou que ela endosse uma jurisprudência em um caso específico com efeito erga omnes, com repercussão geral, é absurdo. Do ponto de vista jurídico, é absurdo. Do ponto de vista judiciário, é absurdo. Do ponto de vista técnica jurídica, é inaceitável. Então, a AGU, que deveria postular, ela vai postular enquadrada como o judiciário vai julgar. Imagine se todos nós aqui, que pleiteássemos o judiciário, pleiteássemos com base naquilo que ele já vai julgar. Que judiciário é esse? Acho que nem Hitler experimentou algo tão ultrajante. Então é bem complicado essa questão e nós entendemos que o STF, nos últimos tempos, tem feito um desfavor descomunal às causas populares e às causas dos povos indígenas, às causas dos quilombolas. Isso é absurdo. O STF hoje é mais suscetível às pressões do capitais e às pressões do agronegócio do que qualquer outras duas casas. E olhe que falamos do Executivo e do Legislativo. O Judiciário, na figura do STF, é mais sensível a essas causas em razão da forte pressão política. E aí o STF se torna um senadinho, um senado um pouco menor
com menos pessoas, mas que decide o retrocesso, a vanguarda do retrocesso que experimentamos no Brasil hoje. Não é à toa que o discurso do Gilmar Mendes foi decisivo para a aprovação desse parecer, né, que aí depois foi encaminhado à aprovação do Michel Temer. Exatamente. O problema é que agora, isso institui uma base legal necessariamente aplicável a todos os casos similares. Quer dizer, aí, agora uma extensão, como você estava falando, Zé Gleibson, há uma extensão agora para todos os casos que, ao julgarem questões indígenas, vão ter que tomar esse parecer como base, né? E isso tem um impacto muito forte. Primeiro porque ele vai, de fato, considerar a partir de um caso muito específico, que é o caso da Raposa Serra do Sol, e que foram condicionantes para aquele caso específico. Eu li depois o acórdão e que o Menezes de Direito ele expõe de maneira muito, muito esquemática esses 19 condicionantes, mas que deixa muito claro que eram condicionantes para o caso da Raposa Serra do Sol. Então, agora também a gente tem que considerar que foi uma decisão de uma turma do STF. Então, não há, digamos, uma visão ainda do colegiado. Embora, no último mês, tivesse um julgamento em que, inclusive, o ministro Gilmar Mendes, ele era advogado-geral da União na época, em que o governo de Mato Grosso estava reivindicando uma área do Parque Nacional do Xingu como sendo uma área do Estado de Mato Grosso. E foi muito interessante porque houve um posicionamento do ponto de vista institucional jurídico do STF em que não era para ser considerada aquela demanda. Quer dizer, o Estado de Mato Grosso ele perdeu a causa. E o que foi interessante é que alguns dos ministros, e aí eu quero fazer referência a dois deles, sobretudo, o Barroso e o Lewandowski, Sim. Eles tiveram uma participação importante nessa discussão que foi na decisão e que eles apontaram justamente a dificuldade em se estabelecer o marco temporal para pensar a questão fundiária, para a questão das demarcações. E que eu acho que é um dado importante é que a base dessa discussão, isso foi muito bem destacado nesse julgamento, foi a perícia antropológica. Quer dizer, eles solicitaram a dois peritos antropólogos para fazer, de fato, uma descrição e uma análise sobre aquele momento, quer dizer, descrever a situação fundiária, mas também do ponto de vista da reprodução física e cultural, e que foi fundamental essas duas perícias, ou esses dois laudos antropológicos, para demover exatamente essa ideia de que não havia quer dizer, o marco temporal, ele desconstrói a ideia da tradicionalidade, que é uma categoria jurídica fundamental, e que nesses laudos eles apontaram justamente o uso tradicional dos territórios. E esse é o argumento principal, porque ele está presente na Constituição de 88. Então, uma terra indígena, ela só faz sentido, ou ela se define, se ela tem o uso tradicional, a partir dos usos, costumes e tradições dessas populações indígenas. Então, quer dizer, demarcar um território indígena é considerado a sua dimensão da tradicionalidade. E tradicionalidade não quer dizer tempo. Tradicionalidade quer dizer um modo de ser, um modo de fazer. Então, o marco temporal, por aí, ele já se descaracteriza. Só que, ao se usar o marco temporal, se questiona um conceito da antropologia ou uma prática antropológica importante, ou a expertise da própria antropologia em descrever e enquadrar esse tipo de referencial a partir dessa garantia dos direitos. Quer dizer, descrever, por exemplo, os usos tradicionais dos territórios e esses costumes pelos quais essas populações lidam tradicionalmente, historicamente com os seus territórios, é algo que está na expertise da própria antropologia. Então, quer dizer, se de um lado a gente tem uma ameaça do ponto de vista do direito, por outro você tem um ataque também ao trabalho antropológico, que é fundamental para você pensar, por exemplo, esse processo aí de demarcação, como o Yuri estava falando, que é a coordenação do GT, quer dizer, é o ponto inicial da demarcação. E nesses grupos técnicos, os antropólogos são os coordenadores. Ele coordena porque como isso está previsto do ponto de vista não só da Constituição, mas do Código Civil, que é o perito técnico. Então, o antropólogo ele atua como perito técnico e ele é chamado por essa expertise, né, de compreender e tentar situar e contextualizar essa relação dos índios com seus territórios. E aí sempre se esforçando em demonstrar não o tempo de permanência, mas os seus usos tradicionais. Porque assim a gente começa a avançar, por exemplo, numa crítica a um conceito que foi muito forte antes da Constituição de 88, que é o conceito de originalidade.
ou seja, de que os povos indígenas eram no sentido de eles tinham uma coisa da antiguidade. Quando se olha, por exemplo, do ponto de vista da tradicionalidade, essa dimensão de tempo ela se dissolve. E aí o que se observa e o que se constata e o que se indica nos relatórios é justamente os usos tradicionais do seu território. Então isso significa efetivamente uma mudança, inclusive do ponto de vista da antropologia, né? Quer dizer, a antropologia ela tem que, enfim, ela entra aí num processo extremamente de disputa com essa ideia do marco temporal em torno da ideia do que é tradicional. Porque a ideia forte antes da tradicionalidade, a ideia da imemorialidade. Quer dizer, imemorialmente falando, os índios já habitavam esse território. Vocês imaginem constatar tudo isso. Por exemplo, imemorialmente, os índios já estavam nessas regiões aqui. A gente sabe que não eram bem assim. Cleber, me dá uma parte. O mais preocupante nessa questão específica da Advocacia da União, e eu concordo em gênero e grau, pela sua expertise, além de ser expertise do ponto de vista técnico da antropologia, é um cara sensível à causa, mas o que é grave é o seguinte: uma Câmara decidiu algo, e com medo de que fosse pacificada essa jurisprudência, ou que fosse derrubada, se criou uma portaria na AGU, que olha que loucura, esse juiz, o judiciário, ele só pode julgar com base no que for pedido. Se eu pedir alguma coisa em torno de R$100, ele não pode dar 101, é de 100 para baixo. Acima disso chama ultra petita. Se eu faço uma portaria enquadrando a AGU, eu não vou poder elencar a questão de memorialidade. Eu vou ter que elencar o território em 5 de outubro de 88. Se eu não peço nada a mais do que 5 de outubro de 88, ele não pode me dar. Então ele vai dar em 5 de outubro de 88 para baixo. É uma jurisprudência ao contrário, enviesada. Ou seja, enquadrou-se a AGU para que essa não pedisse mais a tese. Ou seja, essa portaria chama-se calha a boca tese antropológica. Permanece o marco temporal. O que é absurdo. Do ponto de vista legal, é totalmente absurdo. Da técnica jurídica, ela é antidemocrática. Então, a AGU está amordaçada de fazer uma discussão que não seja 5 de outubro de 88. E o juiz, que não pode dar ultra petita, só vai poder trabalhar com a petição da AGU, Yuri, com base em 5 de outubro de 88. Então nós vamos ter que bolar uma outra estrutura jurídica, funcionar como amigos curi, né, OAB e outras instituições que defendem o direito indígena, que estas não estão amordaçadas pela portaria, e defender a tese antropológica. Ela é perversa, né? Por hora, nessa briga, a bancada ruralista está feliz, né? Tá comemorando, porque ganharam muito fôlego. Mas, Yuri, trocando em miúdos, quer dizer, aquilo que a gente reivindicava como próprio dessas comunidades indígenas, na reivindicação da demarcação das suas terras, que é tradição, originalidade, são povos que estão ali há séculos. Isso agora fica derrubado, né, trocando em miúdos para a população que nos entenda em casa, concretamente as populações indígenas que ainda não conseguiram regulamentar seu território por inúmeras razões. Agora elas têm um problema grave, que é o fato de não terem o reconhecimento da terra posterior à Constituição de 88. Né? Então, complica demais a luta, né? Pois é, Sérgio. Tem uma preocupação no regramento das condicionantes lá de Raposo Serra do Sol, que vai também nessa coisa de construção de empreendimento dentro da terra indígena. Porque você veja, as condicionantes apontam lá a possibilidade de construção até de bases militares, ferrovias, hidrelétricas, linhas de transmissão, e isso sem ter a necessidade de consulta prévia ao povo indígena ou sequer à FUNAI. E nem mesmo no Congresso? Não, porque já está lá como lei, né? Como parecer da Advocacia Geral da União. Então, quer dizer, é um desrespeito, inclusive, à própria legislação indigenista, como o Cacique Luiz falou, a Convenção 69, que o Brasil é signatário e que garante a necessidade de consulta aos povos indígenas em qualquer construção de políticas que afetem diretamente ou indiretamente o seu território. Você veja, no Rio Grande do Norte, a gente tem exemplos concretos de empreendimentos em território indígena.
nas 3 comunidades de João Câmara, Serrote, São Bento, Amarelão e no assentamento Santa Terezinha, tem as torres eólicas. O maior parque eólico do estado está localizado ali em João Câmara, dentro dos territórios indígenas. E não foi feito em nenhum momento o estudo de impacto ambiental com o elemento indígena no seu território. Em Tapará, eu e Djamiro estivemos presentes há pouco tempo numa audiência pública sobre a questão da água. Tapará é uma comunidade com cerca de 400 indígenas com falta de água nas suas residências, mas com lençol freático rico e sendo perfurado inúmeros poços para abastecer condomínios em uma outra localidade. Quer dizer, você retira um bem necessário ao povo indígena para atender outra situação, outros grandes empreendimentos, que eram condomínios de imóveis sendo construídos, e deixa a população que vive naquele território sem poder usufruir da sua água, né? Então, nos assusta assim, o de respeito à Convenção 69. Falando ainda da Convenção 69, eu gostaria de colocar a necessidade da gente romper com o regime tutelar, porque foi uma questão alcançada pelo movimento indígena na legislação da Constituição de 88, mas que até hoje não conseguimos superá-la. Ou seja, muitas vezes, para Luiz ser indígena, há necessidade que a FUNAI afirme que Luiz é indígena. Olha que absurdo. Quer dizer que a FUNAI continua, o Estado brasileiro continua encarando o índio como um ser incapaz de se autorrepresentar e que há uma necessidade da instituição o representar e o reconhecer. Quando a Convenção 69, mais uma vez, aponta que o reconhecimento indígena parte do autorreconhecimento e do reconhecimento da comunidade que aquele indígena faz parte. Muitas vezes, enquanto FUNAI, a gente recebe solicitações de outras instituições do Estado perguntando para que nós afirmemos que fulano ou cicrano é indígena ou não. Isso é uma preocupação assim, de mantermos um mecanismo de tutela depois de tantos anos de aprovada a Constituição de 88. Luiz, diga um pouquinho assim, um pouco mais da realidade da comunidade, da sua comunidade, no que diz respeito justamente ao enfrentamento desses desrespeitos, né, à área da comunidade, aos recursos naturais que vocês necessitam. Quais foram as lutas aí mais recentes? Como é que vocês estão enfrentando aí essa questão? Uma das primeiras lutas, na verdade, é essa de estar todo momento tendo que provar que somos quem realmente somos, né? Quer dizer, a todo momento que falamos que somos potiguaras, nós temos que estar provando, né? Não para os derredores e para instituições no geral, por que somos esse povo, né? Por que estamos ali, naquele espaço. Você imagina que todo esse debate que está sendo acompanhado aqui, né? Toda a questão das legislações, do marco temporal, da PEC 215, você imagine os indígenas terem que se mobilizar a todo tempo para estar ocupando esses espaços, provocando a AGU, provocando o Ministério Público, provocando as universidades, né? Para estar dialogando, né? Tentando fazer intervenções para que essas leis que são prejudiciais para nós povos indígenas, elas não passem, né, no Congresso, elas não sejam aprovadas, e muitas vezes elas são. E mesmo sendo sancionadas, mesmo recebendo uma canetada, nós continuamos ali firmes, resistindo para que elas não provoquem danos tão graves, né, às populações indígenas como elas sofrem hoje. Então, e o engraçado, veja bem, nós estamos lá na aldeia, aldeados, às margens do rio, vivendo de subsistência, a população lá, mas muitos indígenas têm que estar todo o tempo se deslocando para ocupar esses espaços, para reivindicar que seus direitos sejam garantidos. E quando fazemos isso, nos descaracterizamos. É o que eles falam, não é índio mais. É porque não está assim, todo o tempo ele tem que estar com o cocá, ele tem que estar com um osso enfiado no nariz, eu teria que estar aqui pintado com urucum, com ginipapo. Quer dizer, os espaços que ocupamos, né, para garantir nossos direitos, isso para um olhar, né, do estereótipo aí que se tem, nos descaracteriza. Então não é fácil se manter
como a FUNAI, né, Yuri, está lá, só atende os índios aldeados. Veja bem, as políticas públicas que a FUNAI desenvolve é para índios aldeados. Agora, quantos índios não temos morando, né, nas grandes cidades? Natal, no censo de 2010, deu mais de 800 pessoas se autoafirmando indígenas, dentro da capital do estado do Rio Grande do Norte. Veja, a maior população indígena do censo de 2010 deu dentro da capital. Índios o quê? Desaldeados, que não estão sendo atendidos pela demanda da única CTL que tem aqui no estado do Rio Grande do Norte. Que isso chegou, né, pela uma luta grande dos povos indígenas aqui do estado em 2005. Em 2005, pela primeira vez, os povos indígenas do estado se articularam para aparecer publicamente reivindicando seus direitos. E isso tivemos que, nas bases, fazer baixo-assinado, pedir para os parentes assinarem e entregar na mão do Ministério Público, na mão do governo do Estado, na mão da FUNAI, na mão de universidades, na Assembleia Legislativa, né, documentos falando, ó, estamos aqui, nossas políticas públicas têm que ser atendidas, o governo precisa dialogar conosco, que não reconhecia a nossa existência, e nós nunca desaparecemos. Agora, hoje, você continuar fazendo essa luta, essa intervenção, continuar fazendo essa articulação com problemas graves que nós enfrentamos na aldeia, não é fácil. Hoje nós enfrentamos um problema extremamente grave lá na aldeia. Inclusive a gente tem feito uma denúncia junto à FUNAI. A FUNAI tem provocado aí o Ministério Público, o IBAMA e o IDEMA aqui no estado, para intervir num desmatamento sem precedentes que está acontecendo na nossa floresta. Numa Mata Atlântica que tem todas as nascentes dos 3 rios lá que nascem na nossa grande nascente lá, e a vida do nosso rio Catu, 80% da floresta que protege essa água, essas nascentes, foi destruída. Quer dizer, sobra um 20% que é legal, né, que eles dizem, olha, nós temos 20% ali, que tem um povo ainda vivendo no meio daquele 20%, por isso que não tiraram. E hoje tem lá um canavieiro, né, um plantador de cana-de-açúcar, usando de estratégias para acabar com esse mínimo de floresta que os povos indígenas potiguaras do Catu estão lá. Grande estratégia, pegar uma retroescavadeira e começar, no meio da mata, empurrar a mata adentro. E cria 30 metros a cada ano. 40 metros a cada ano. E cada vez que ele empurra, ele diz, não, aqui era acero. Aqui era acero. E a gente vai lá, filma, faz a denúncia, entrega para a FUNAI entrega para o Ministério Público, a FUNAI entrega para a IBAMA, e a gente fica esperando o retorno, né? Inclusive, a gente está muito preocupado agora que em vários momentos a cana-de-açúcar chegou direta à margem do rio, dentro do rio, e a gente lá com fotografias de homens vestidos com grandes capas, botando o agrotóxico, e o agrotóxico correndo dentro d'água, e o curumim lá embaixo tomando banho. Quer dizer, isso para a gente é um enfrentamento direto, a gente está na base, fazendo essa luta e ainda tem que sair, né, de dentro do nosso espaço tradicionalmente ocupado para ir fazer essas defesas, porque o movimento indígena do estado ele tem que estar articulado com a POIME, ele tem que estar articulado com a PIB, ele tem que estar articulado com o movimento indígena a nível de Brasil, para poder fazer essa força para que Marco Temporal, para que PEC 215 e tantas outras, eu diria, pragas contra os povos indígenas, né, não passem e não venham estar diretamente afetando tanto a nossa existência. Ô Luiz, em maio desse ano, a Folha de São Paulo publicou um artigo lembrando o Juruna, foi o primeiro deputado, né, indígena, e assim, noticiando toda essa história que acabou com ele, porque foi o primeiro e único. 34 anos depois, não tivemos mais nenhum representante indígena, e hoje a gente discute a possibilidade de um Partido Nacional Indígena, já que a gente precisa criar frentes, né, de embate e de intervenção direta no poder público a favor dos povos indígenas. Como é que vocês estão vendo esse debate aí em torno da possibilidade de criação de um Partido Nacional Indígena que possa facultar os povos indígenas realmente ter representantes lá no Congresso? Olha, eu não sei se a melhor estratégia é a construção de um partido nacional indígena, mas eu respeito a organização própria que o movimento indígena entenda como necessária. O mais importante é a gente visualizar o seguinte:
a luta indígena, né, a luta pela demarcação, a luta pelos seus direitos, não é uma coisa específica dos indígenas. Nós temos responsabilidade por essa luta, né, porque essa luta diz respeito à construção de um outro modelo de sociedade. Uma sociedade onde a mata seja preservada, onde os costumes de um povo seja preservado. Perfeito. Né? Então, a luta dos povos indígenas, e aqui é um apelo para que a população no nosso estado tenha um outro olhar aos povos indígenas do Rio Grande do Norte, né? Que historicamente vem sofrendo, vem levando porrada e ainda há um preconceito muito grande. Quando o Luiz fala de usar o cocá, parece que é um preconceito disfarçado, um preconceito de forma romântica. Ou seja, a gente quer homogeneizar a figura do índio. Quando a gente fala índio, parece que é tudo a mesma coisa. É que nem a gente falar assim, o africano, como se fosse um homogêneo, uniforme. Não é. A gente tem a especificidade. Se dentro do Rio Grande do Norte existem especificidades de comunidade para comunidade, os índios na Bahia têm suas especificidades, os índios do norte do país têm as suas, do centro-oeste têm as suas. Né? Não é um cocá, não é a fala, não é a língua materna que vai dizer se a pessoa é indígena ou não indígena. Então, é necessário a gente romper com essa lógica discriminatória, preconceituosa e principalmente, Sérgio, e aí voltando para a questão do partido, é a gente entender que quem é o principal protagonista na formulação e construção da política pública para os povos indígenas deve ser os próprios povos indígenas. É construir esse espaço de participação direta que vai garantir que os direitos dos povos indígenas sejam de fato assegurados. Perfeito. A gente já sofre, nós povos indígenas já sofremos com um modelo de governo que se tem, que nos obriga a se associar, que nos obriga a criar CNPJs, a se organizar de acordo com o que o governo quer, para que a gente possa estar aí recebendo, né, eu diria, certas barganhas para poder desenvolver políticas públicas dentro do nosso espaço. Isso para nós, povos indígenas, isso é complicado. Né? É terrível. É muito complicado. Vamos precisar de um outro programa, Luiz, para continuarmos debatendo a causa indígena. Queremos agradecer aos nossos debatedores e a você que está em casa, que nos assistiu e nos acompanhou hoje, debatendo a questão da defesa dos direitos dos povos indígenas no Brasil. E agora, lembrando que o programa Grandes Temas também está no Facebook. Fique sabendo por lá o tema dos próximos programas, quem serão os nossos convidados para o debate. Assista ou reveja os programas que já foram ao ar aqui na TVU. Você também pode enviar sugestões de temas. Então, curta a nossa página e continue acompanhando o programa Grandes Temas aqui na TV Universitária, todas as segundas-feiras, 20h30 da noite. Até o próximo programa.